Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e o verso de número 22, 23 e 24. Nesta oportunidade, quero tratar com vocês a respeito do morrer em Cristo. Você pode ter certeza que aquele que morreu, ele perdeu o sentimento, as coisas dessa terra perdeu para ele o sentido, o valor, e agora a sua atenção está totalmente voltada para onde agora passa a viver, que é no reino de Deus. É lógico que esse morrer é no sentido de abandonar, de deixar para lá, não participar mais da velha vida, mas agora realmente tomar posse daquilo que o Senhor tem reservado para nós. Nesse sentido, Paulo escreve esse texto, tá bom? Não ele, né? Mas Lucas, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, mas uma fala do apóstolo Paulo, quando ele está passando pela cidade de Mileto e mandou chamar os anciãos da igreja de Éfeso, tá bom? E quando eles chegaram, Paulo deixou algumas recomendações. E agora, no verso de número 22, diz ele: E agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Destaco, mas nada tenho a minha vida por preciosa. Aqui está a expressão de um homem que teve um encontro com Cristo real, verdadeiro, e que naquele momento do encontro entre Jesus e Paulo, em que Paulo ali cai por terra, no texto lá de Atos, aqui de Atos, capítulo 9, e quando ele se levanta, ele está cego por causa do resplendor da glória que havia visto. Mas, a partir daquele momento, ele já diz para Jesus: Quem és, Senhor? E quando, então, o Senhor se identifica para Paulo, ele vai dizer: Que queres que eu faça? A partir daquele momento, então, Paulo, ele agora é um servo de Jesus Cristo. Realmente, naquele exato momento, Paulo, ele morreu para as coisas da terra. Ele morreu para as coisas presentes e ressuscitou para uma nova vida. Tanto é que todos os seus ensinamentos, nas suas principais cartas, trazem estes ensinamentos a respeito de se despojar do velho homem e se revestir do novo, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o que Paulo diz que não tem a vida por preciosa, quer dizer que todas as coisas materiais pelas quais nós vamos passar, ela não tem um valor tão grande quanto tem as revelações do Senhor Jesus Cristo para nós em o nosso ministério. Paulo estava dizendo isso com certeza, e olhe que ele realmente, o que está escrevendo, o que está falando, é exatamente aquilo que vivenciava, aquilo que experimentava. Aliás, é isso que dá autoridade para aquele que prega, para aquele que ensina. Aquilo que está falando está condizente
com o seu dia a dia, com a sua prática. Não existe um discurso vazio, não existe aí uma demagogia de forma alguma. Tanto é que nós vamos trazer aqui para vocês alguns exemplos, como lá em Listra, onde ele pregando, ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, como já estando morto. Ou seja, não apedrejaram mais Paulo, porque para aqueles homens ele já estava morto. Pois é, só que eles pensavam que Paulo estava morto fisicamente, mas Paulo, olha, espiritualmente, ele já estava morto mesmo. Tanto é que naquela noite ele se recobra e no dia seguinte ele já retorna para a cidade. E qual que é a mensagem que ele deixa para os irmãos que estavam juntos com ele nesta oportunidade? Pois é, nós podemos ler Atos capítulo 14, e o verso 20, mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feitos muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, de onde ele havia sido apedrejado, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então vejam, aquele que diz que não tinha a sua vida mais por preciosa, sabe do que está dizendo. Foi apedrejado a um ponto de ter sido considerado morto, porém se recobra, se levanta e vai dizer para os discípulos que não passaram nada do que ele passou, ele vai dizer, ele vai confirmar o ânimo e vai exortar a permanecer na fé. A mensagem para nós nesta manhã, meus irmãos, é uma: se você quer andar com Jesus, você precisa morrer para si mesmo. E se morrer para si mesmo, você morre para este mundo. Você morre para esta vida. E o morto não vai ter sentimento. O morto, ele não vai se preocupar com aquilo que as pessoas vão fazer para ele, como vão atacá-lo, o que vão dizer a seu respeito. Hoje nós temos assistido muitos tipos de cristãos, olha, que é a verdadeira expressão que estão utilizando para as pessoas fracas em todos os sentidos dessa terra. Ou seja, estão utilizando aquela expressão, cristão Nutella. Pois é, não querem ser mais forjados, não querem passar mais pela olaria, não querem mais passar pela cova, não querem mais passar pela caverna, tampouco querem ser jogados numa fornalha de fogo ardente. Mas se não passar por estas coisas, que experiências nós vamos ter? Os cristãos no tempo passado, e se tratando de Primeiro Testamento, de homens e mulheres que tiveram grandes experiências com o poder do Deus Criador dos céus e da terra, passaram por essas adversidades, ficaram registrados ali em Hebreus capítulo 11, heróis da fé. Pessoas da qual o escritor escreve lá o seguinte: pessoas da qual este mundo não é digno. Pois é. Agora nós estamos sendo dignos deste mundo? Nós estamos mais familiarizados com este mundo, com esta terra, com as coisas materiais, do que familiarizados com as espirituais, com as coisas de Deus? Nós invertemos as coisas. Contudo, se nós queremos ter experiências extraordinárias com Deus, a recomendação é morrer para nós mesmos. Temos que morrer para este mundo, para vivermos inteiramente para Deus. Expressões que Paulo, ele também utilizou na carta
que ele escreve aos Filipenses, capítulo de número 1 e o verso de número 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou seja, pode apedrejar, não tem problema. Se morrer, simplesmente morrer. Mas se não morrer, eu vou viver para Cristo. Não importa, não estou aqui para reclamar das perseguições, não estou aqui para reclamar de orações não respondidas. Não, o que Jesus Cristo fez por mim já vale tudo o que eu venha fazer para Ele. Aliás, tudo que eu possa fazer, de me entregar, de me jogar no altar, de me oferecer como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, não vai pagar jamais o que Jesus Cristo fez por mim naquela cruz. Se entregando por mim naquela cruz, morrendo como um condenado, porque o condenado era eu. Mas ele se fez condenado para me justificar, para perdoar os meus pecados e me livrar daquela condenação. Agora, aquele que me livrou da morte, eu vou viver de que forma? Ora, vou me expressar como também Paulo se expressou em Gálatas capítulo 2, verso 20. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus, que morreu por mim, que se entregou por mim. Então, tudo que possa me acontecer nesta caminhada não pode mais me influenciar, porque eu não tenho vida. A vida que eu tenho aqui, a qual eu estou experimentando nesta caminhada, é a vida dele. É dele, não é minha. E tudo que acontecer comigo está acontecendo com ele. Deixe ele trabalhar por ti. Deixe ele agir por ti. Não tome você as iniciativas. Não tome providências. Confie nele. Você entregou o caminho a ele? Pois bem, então tudo que acontecer nada mais é do que o próprio Paulo também disse. São os restos das aflições de Cristo que estão se cumprindo em nós. Ele não sofreu por nós para nos dar vida e vida com abundância? Ora, e agora nós não podemos passar nenhum tiquinho daquilo que ele passou por nós? Então, nós devemos nos entregar mais na presença do Senhor nosso Deus. Então, Paulo, repito, não tenho a minha vida por preciosa. Agora, não ter a vida por preciosa é para quê? Qual que é o propósito? Com que propósito nós estamos vivendo? Se você diz que a tua vida não tem valor, mas você fica preso das coisas materiais, então o discurso está contraditório. É demagogo, é demagogia o discurso. Agora Paulo vai dizer assim: eu não tenho a minha vida por preciosa, tanto, olha só, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então nós fomos tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz, para que anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Então, quando Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é ganho, aqui em Filipenses capítulo 1 e o verso de número 1, ele está dizendo: se o meu viver na carne me der fruto da minha obra, eu não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. Meus queridos irmãos, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Jesus se manifestar, então nós nos manifestaremos com Ele e nós seremos assim como Ele é. Mas enquanto nós temos essa jornada, nós vamos viver como Jesus viveu.
Qual foi o tipo de vida que Jesus levou? É esta vida que nós também devemos levar. Ainda que falem mal de nós, ainda que nos persigam, ainda que nos apedrejem, não tem problema. Nós estamos aqui para brilhar como uma luz em meio às trevas, dar testemunho para que os homens, no meio dessas trevas, possam enxergar a luz de Deus que está brilhando em cada um de nós. Mas para viver dessa forma, realmente você tem que renunciar a todas as coisas dessa terra e realmente viver como um escravo que foi tirado da escravidão, mas agora deve a sua vida para aquele que o comprou, daquele que o livrou. E quem nos livrou é Cristo. Portanto, a minha vida pertence a Ele, não pertence a mim mais. Eu já estava morto e vivo por causa da sua presença em mim. Portanto, tudo que é meu pertence a Ele e não pertence a mim. Então, meus irmãos, vamos caminhar com esse propósito, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pois andando assim, todas as coisas que venham porventura acontecer, como aconteceram com os homens do Primeiro Testamento e aconteceram com os homens do Novo, aí no passado, não tiveram influência sobre a vida deles em nada. Prisão, naufrágio, irmãos, jogar na fogueira, ameaçar, apedrejar e falar mal, irmãos, isso aí para eles é nada. Para quem passou pela prisão, apedrejamento, naufrágio e tantas coisas mais, o que é ouvir alguém falando mal? Isso aí não faz nem diferença mais. E nós estamos realmente sem sentimento. O nosso sentimento é o mesmo que houve em Cristo Jesus. Qual que é? Eu vim para cumprir a vontade do Pai. Qual que é a vontade do Pai? Então eu vou querer saber e eu vou querer levar até o fim, para que o nome dele seja glorificado através da minha vida nesta caminhada terrena. Amém.